Olá, um bom domingo. A graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Que oportunidade e privilégio que nós temos de, mais uma vez, podermos meditar na palavra, podermos cantar louvores ao nosso Deus, entender que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é a nossa rocha eterna, que Ele é a pedra fundamental para as nossas vidas. Um mês novo iniciando, mês de setembro, já vivemos alguns dias e que privilégio chegarmos nesse primeiro domingo e podermos celebrar ao nosso Deus, porque Ele vive, Ele é real, Ele é eterno e Ele comanda, Ele é o Senhor, Ele governa as nossas vidas. Durante esse mês de setembro, nós vamos meditar, vamos compartilhar, pensar sobre uma nova série, sobre vida, sobre a vida. Quando nós falamos do Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos entender que sempre será sobre vida e a vida eterna. E não apenas ou simples, meramente, um pouco mais de existência, que seria o conceito de fato, né, de sobrevida, mas aquilo que Cristo nos promete, aquilo que Deus nos promete por Cristo, é uma vida com abundância para toda a eternidade. Durante esse mês, então, de setembro, nós falaremos sobre depressão, suicídio, graça, tudo isso à luz da palavra, à luz do texto bíblico. E como na prática a igreja deve se posicionar, deve responder essa sociedade cada vez mais abatida, com medo, triste, e nós temos a palavra por meio de Cristo, a palavra de vida eterna. Eu quero ter uma palavra de oração já por essa série e já quero pedir para que, se você ainda não desejou aqui um bom dia, ainda não colocou aqui no nosso chat ou ainda não curtiu esse vídeo, se você está participando agora online da nossa transmissão, ao vivo, na verdade, clica aqui embaixo, clica aqui, deixa o seu like, copia esse link, encaminhe para outras pessoas aqui de Curitiba e eu quero incentivar, como faço costumeiramente, todo o nosso grupo base aqui da plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Envie esse link para outras pessoas, compartilhe essa mensagem que irei pregar para que vidas possam ser transformadas por Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este novo mês. Obrigado, Pai, por essa nova série sobre vida. Que nós possamos, de fato, entendermos que a nossa vida está no Senhor e não em coisas, não em nenhuma coisa criada, nenhuma criatura, mas no Criador. Ajuda-nos, Pai, na exposição dos textos durante esse mês, durante os domingos desse mês de setembro. Que possamos ser confrontados e confortados pela Tua palavra. Que nada nos falte, Senhor, que tudo nos vá bem, que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome, sendo glorificado, possa ser famoso, possa ficar famoso na cidade. Não a igreja, não o pastor, mas o Senhor Jesus Cristo. Eu oro por Jesus. Amém. Amém. Eu quero pedir para que você abra aí sua Bíblia, ou pegue seu aplicativo, né, que tem a Bíblia, e abra comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19, e os versículos de 1 até o 18. Leremos 18 versículos de 1 Reis 19. Vamos falar um pouquinho esse mês, ou ter alguns textos aqui, no Antigo Testamento, a Primeira Aliança. 1 Reis, capítulo 19, os versículos 1 até o versículo 18. Eu vou utilizar a Nova Almeida atualizada.
É uma versão que a gente tem utilizado bastante aqui na ICE Curitiba. Eu vou ler. Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo. Levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras e brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Versículo 9 diz assim: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E, depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Graças a Deus pelo texto lido, pela palavra do Senhor. Que privilégio. Meus irmãos, geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que privilégio nós entendermos essa mensagem, essa passagem
conhecida por muitos já, mas talvez você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, ouvindo pela primeira vez, talvez você não conheça o detalhe ou os detalhes da vida do profeta Elias. Essa história que acabo de ler, de mencionar, ela sucede um dos grandes acontecimentos da vida de Elias. Elias está conversando com um rei chamado Acabe. Na verdade, ele diz para um das pessoas que cuidavam do palácio, chamado Obadias, e ele fala assim: olha, Obadias, diga para o rei Acabe que eu irei me apresentar a ele. Obadias é um daqueles personagens que chama a atenção porque ele era muito zeloso com tudo aquilo que ele fazia. O capítulo 18 de Reis menciona que ele, em um determinado momento, quando a esposa do rei Acabe, chamada Jezabel, está perseguindo junto com Acabe os profetas de Deus, homens de Deus, ele esconde 100 deles em 2 grupos de 50 numa caverna e os alimenta com pão e água. Enquanto lia esse texto durante a semana, pensei nos nossos irmãos da igreja perseguida, a missão Open Doors, a Portas Abertas no Brasil, nossos irmãos no Oriente Médio, nossos irmãos que estão em locais onde não é possível em nenhum momento se reunir. Pensei porque nós estamos vivendo ou atravessando esse momento na nossa vida, na igreja, momento em que nós fomos privados de nos reunir por conta de uma pandemia. Mas é possível e nós estamos vendo que esse momento vai acabar. Vai acabar. A pandemia, daqui a pouco nós encontramos uma solução para ela, uma vacina, algo para nos imunizar e nós vamos voltar a reunir porque o nosso país, o Brasil, ainda é um estado, ainda é uma nação que é possível prestar e oferecer culto de forma livre. Mas se para nós é uma coisa que é passageira, para esses irmãos da igreja perseguida, não. E eu já quero te encorajar a orar por eles. Esses homens que foram protegidos por Obadias foram a ele gratos e Obadias então encontra com Elias, ou Elias se encontra com ele e ele fala para Obadias: olha, fale para o rei que eu quero me encontrar com ele. E Obadias então questiona Elias dizendo: mas que grande mal foi eu que te fiz? O senhor não sabe? O senhor, no sentido de respeito junto ao profeta, o senhor não sabe que eu cuidei dos homens de Deus, que eu os alimentei com pão e água, 100 deles em 2 grupos de 50, provavelmente para não chamar muita atenção? E agora o senhor me pede que eu faça um mal tão grande, sabendo que todas as nações, todos os reinos que não se apresentaram e que o rei Acabe fez eles jurarem que não tinham visto o Senhor, ele matou cada um deles, certamente eu vou ser morto. Veja o medo aqui já, se apresentando. Elias tranquiliza Obadias e agora ele se apresenta diante do rei, fala que Elias vai estar lá e é isso que acontece. Elias vai então conversar com Acabe e ali no monte chamado Carmelo há uma das passagens mais notórias da vida de Elias, quando ele desafia os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas da deusa Azerá. A passagem é muito incrível porque Elias, com a sua liderança, exercendo a sua liderança que lhe é nata, manda com que aqueles 450 profetas de Baal, mais os 400 da deusa Azerá,
para poder irem à frente, oferecerem holocausto, sacrifício, e nada acontece. Desde 6 horas da manhã até o meio-dia, os profetas desse falso Deus, eles vão se cortar, se mutilar, que como lhes era comum naquele tempo, e o fogo não desce sobre o altar, nada acontece. Elias, então, por sua vez, agora já passou o tempo, passou o momento, desde o nascer do dia até o meio do dia, nada acontece, o fogo não desce sobre o sacrifício de Baal e dos seus profetas. Então Elias manda que se cave uma vala ao redor do altar, pega 12 pedras para que restaure o altar do Senhor. Cada uma dessas 12 pedras significando as tribos, né, de Judá. E agora ele pega o sacrifício, manda que joga água 2, 3 vezes, até que ali a água tome todo aquele rego, né, que é feito ali, está tudo encharcado. Alguns vão dizer que varia em torno de até 25, 28 litros de água que está ali por todo aquele lugar. E antes que Elias termine a sua oração, famosa oração, a oração que eu e você aprendemos e fazemos muitas vezes, a oração: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel. Então, ainda que antes que ele terminasse aquela oração, pedindo para que o fogo do Senhor descesse e consumisse aquele holocausto, aquele sacrifício, vem aquele momento. O poder de Deus se manifesta como fogo e aquilo que Elias ora em segundos acontece, porque Deus faz, o Deus de Israel faz aquilo que nenhum outro Deus pode fazer. As vidas daqueles homens, daqueles profetas, são quase 1000 vidas, são tiradas ali. E então chegamos aqui no texto que li. Acabe conta para Jezabel o que está acontecendo. Com esse contexto que eu coloquei aqui, para que haja uma boa ilustração, haja um bom entendimento da mensagem hoje para nós, o que nós vemos? Nós não queremos inicialmente dizer, com essa série sobre vida, e esse mês, né, que é o chamado Setembro Amarelo, onde é tão falado sobre a depressão, ou os cuidados com a depressão, com o suicídio, na verdade, e com tudo isso, nós não queremos dizer sobre quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, porque nós, enquanto igreja, entendemos e precisamos saber que a salvação pertence ao Senhor. Então nós não discutiremos a questão de quem se matou, quem tentou se matar, isso pertence ao Senhor. Em segundo lugar, muitos estão pensando que já vivem aqui na terra um verdadeiro inferno, trevas, escuridão, e é por isso que, como igreja, como plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, como a Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados para ser luz sobre essa cidade. É por isso que nós estamos aqui, para que essas pessoas que pensam que aqui já está tudo acabado, para que elas vejam que há um Deus que governa, que há um Deus que reina. Foi Dostoiévski quem disse que há no homem um vazio do tamanho de Deus. Ninguém pode preencher o vazio. Se você tirar Deus, Jesus, o Espírito Santo da sua existência, ainda que você tenha o mundo todo no sentido de bens, de propriedades, de pessoas, ainda assim você estará se sentindo vazio. A cura, por assim dizer, para a depressão não está dentro de você, não está dentro de ninguém. A Bíblia fala várias vezes sobre a melancolia, a angústia da alma, o medo.
Embora não apareça a palavra depressão, nós vemos homens e mulheres passando por momentos extremamente difíceis, extremamente complicados. Caim, Jó, Moisés, Asaf, Ana, Jeremias, Salomão, Jonas, Pedro, Paulo, tantos outros passaram por momentos de tristeza profunda. Estavam clamando sobrevida, pedindo sobrevida. Só que a resposta de Deus não é simplesmente um pouquinho mais aqui, ou não é apenas um pouco mais aqui, mas é, sobretudo, a eternidade com Ele lá. Uma pergunta que muitos cristãos têm que responder quando estão passando por momentos difíceis, e talvez você possa estar passando por esse momento de medo, como nós vimos aqui e veremos aqui no texto. Mas você não é crente? Quem vê de fora julga que crente não pode sofrer, que não pode chorar, que não pode passar por nenhum mal, por nenhuma dor, pela melancolia, ou até mesmo por uma depressão. Mas o que nós vemos é que muitos homens e mulheres de Deus frequentemente passam por momentos de muito medo. Um aspecto da depressão, da tristeza profunda que leva que pode levar, na verdade, a um suicídio, ele precisa inicial e primariamente ser tratado à luz do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus, sem o sofrimento, não é o Evangelho de verdade. A premissa de Jesus Cristo, já fazendo uma ponte com o Novo Testamento e estabelecendo a centralidade de Cristo nessa mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo, ele não pode ser sem ser sofrimento. Por quê? Porque a premissa é: se vocês quiserem me seguir, neguem-se a vocês, e então tome a sua cruz e me siga. O Evangelho de Jesus Cristo é glória. O Evangelho de Jesus Cristo é graça. O Evangelho de Jesus Cristo é misericórdia. Mas o Evangelho de Jesus Cristo também é cruz. É claro que nós não cremos que Jesus Cristo está no madeiro. De fato, ele ressuscitou. Ele ascendeu aos céus, reina em glória e em graça junto com Deus Pai, sentado à sua destra. O seu nome foi colocado acima de todo nome, mas nós precisamos entender que, se quisermos ser discípulos, seguidores de Jesus, deveremos negar a nós mesmos todos os dias, para então aí podermos o seguir. A Bíblia é muito clara. A Bíblia não faz nenhuma promessa, o Evangelho não é uma promessa de vida fácil, do tipo, venha para Jesus e os seus problemas acabaram. Não é isso. A OMS diz, que tão famosa a OMS, né? E agora eu não vou entrar nos méritos da sua ideologia ou das pessoas que o compõem, mas há uma pesquisa deles de alguns anos atrás, de 2016, que diz que há um suicídio acontece a cada 40 segundos no mundo. Na América Latina, o Brasil é o país disparado na frente em quantidade de suicídios. Recentemente foi divulgado que aqui na região sul, no estado do Rio Grande do Sul, é onde há maior incidência de número de suicídios no país. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos entender que esse é um assunto sobre o qual a igreja deve responder, deve se posicionar, porque é sobre vida. Nós não estamos falando de algo que é sem um peso, que é algo sem sentido, que é algo que não... Não, é sobre vida que nós estamos falando. É sobre algo que nos move enquanto igreja, enquanto cristãos. E nós vamos ver isso então. Os versículos 1 e 2, nós vemos Jezabel fazendo uma ameaça e uma promessa de vingança contra o profeta de Deus. Ora, Elias acabara de vencer uma guerra contra quase 1000 profetas de deuses estranhos.
E agora o rei Acabe fala para Jezabel que o profeta Elias matou esses homens. E ela fala assim: olha, se amanhã, essa hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez, que os deuses venham me castigar. Não bastou para ela entender que aquele sacrifício, aquele fogo de Deus que desce do céu, mostrou que é só há um Deus. Não foi suficiente para ela. Então, Elias fica com medo. Isso fica claro lá no versículo 3. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, ele foi a Berseba, que pertence a Judá. Ele deixou o seu servo ali, mas ele seguiu para o deserto, caminhando um dia inteiro. E depois ele sentou debaixo de um zimbro e simplesmente teve vontade de morrer. Elias foge, desesperado, desanimado, em solidão, e ele fala com Deus: Senhor, basta, tira a minha vida. Que diferença em oração, não é? Que diferença nessa oração. Se num primeiro momento do contexto que contei aqui, Elias está diante de 950 profetas, diante do rei Acabe e tantas outras pessoas que estavam ali, e então ele ora: Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Agora ele não está pedindo para que Deus derrame do seu fogo, ele não está pedindo que consome, para consumir o holocausto, para acabar com aquilo tudo, para lamber a água, para acabar com as pedras, com o altar, com tudo. Não. Agora ele está pedindo para que ele morra. Basta, eu quero a morte. Ele terminou essa oração e o versículo 5 ele diz que deitou e dormiu debaixo daquele zimbro. Eu não sou melhor do que os meus pais. Eu quero morrer. Eu não sou melhor do que eles. Ele deita e dorme. A angústia excessiva da mente frequentemente induz ao sono, além de uma grande fadiga do corpo. Então o anjo, no versículo 5, o anjo toca e fala: levanta e coma. E isso se repete uma outra vez. Então Elias, ele come, ele bebe e ele volta a dormir. E como é muito interessante pensar, porque versículo 6, Elias olhou e viu, e perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras e brasa e um jarro de água. De onde veio esse pão assado sobre pedras e esse jarro, essa botija de água? De onde veio? A provisão do Senhor estava ali perto da sua cabeça, ou do local onde ele estava deitado, debaixo daquele zimbro. Ele come aquela comida, bebe aquela água que a gente não sabe de onde, aquele pão que não sabe de onde, mas um pão assado sobre pedras. E ele volta a dormir. O versículo 7, o anjo volta mais uma vez até Elias, toca e fala com ele: levante e coma, porque a viagem será longa. Aqui um claro cuidado, um claro zelo do Senhor Deus, através do anjo do Senhor, sobre a vida do profeta. O medo que assolava a sua mente, o medo que estava no seu coração, o medo, a melancolia que atingia a sua alma, a solidão sobre a qual ele estava, era tão grande que ele vai para dentro de uma caverna, vai para um local isolado de todos os outros, mas ali então ele é tratado e ele é cuidado por Deus. Ele está atento com o que está acontecendo. Ele não está alheio a nada, não, ele está prestando atenção àquilo que está acontecendo. O anjo do Senhor, que é a manifestação ali de Deus, como típico do Antigo Testamento, o anjo do Senhor aparecendo para ele.
E para Elias não era diferente. Ou não, melhor, para Elias não era inédito. Ele experimentava, já tinha experimentado corvos o alimentando, uma viúva o alimentando. Ele já tinha e ele experimentaria dessas coisas. Ele sabia do que estava acontecendo. Em meio ao seu medo, em meio ao seu desespero, em meio a todo o seu desânimo e a sua aparente solidão, como veremos, Elias está sendo cuidado pelo anjo do Senhor, comendo, bebendo 2, 3 vezes em toda a sua história, alimentos vindo não sabe-se de onde ou como que foi provido esse alimento, e Deus mostrando para ele através do seu anjo: olha, a sua viagem vai ser longa, se prepara. Fisicamente você não dará conta de suportar aquilo que está por vir. Você precisa entender, você precisa comer, levanta, coma e bebe, e vamos lá, segue viagem, porque a viagem vai ser longa. Elias ele caminha durante 40 dias e 40 noites para o Horebe, o monte de Deus, o monte Horebe, aquele mesmo lá de Moisés, outro personagem incrível que nós temos aqui no Antigo Testamento. Aquele monte onde a sarça fumegava, ardia, mas não queimava os seus pés. Elias está caminha durante 40 dias e 40 noites, e ele entra dentro de uma caverna onde ele passa a noite. Meus irmãos, eu não sei se você tem a prática do jejum, eu não sei se você tem a prática desse algo tão importante que nos sustenta, que sustenta a verdadeira espiritualidade como o jejum. Mas eu quero te encorajar a você jejuar. Olha o que nós estamos vendo aqui, um homem sobrenaturalmente suportando 40 dias e 40 noites. E é uma viagem aqui de onde ele estava, de Berseba, e ele vai um pouco mais à frente, uma região que pertence a Judá, daquele lugar onde ele estava até o Horebe, era uma viagem de mais ou menos 6 a 7 dias, de acordo com aqui a geografia bíblica. Ele demora 40 dias e 40 noites para poder estar ou chegar naquele lugar. É pouco menos, um tanto menos de 400 quilômetros, talvez uns 380 quilômetros. Não sei se as medidas de fato são essas, mas a geografia, aqui os mapas vão apontar para isso. Olha só o que está acontecendo. Durante esse tempo todo, o tratamento de Deus com ele. Diante do seu medo, o medo de ser morto. Porque diante de 950 profetas, ele não teme a morte. Mas quando aquela mulher, Jezabel, a esposa do rei Acabe, fala que vai matar, ele tem medo. E há momentos, de fato, que na vida de um cristão isso pode acontecer. Mas em meio a todo esse medo, em meio a toda essa aparente solidão, a todos esses discursos e orações que ele faz, inclusive pedindo a sua morte, o que fica claro e evidente é o cuidado de Deus sobre a vida dele. E o cuidado se vê aqui. Veja só o versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? É o anjo do Senhor perguntando, é o Senhor Deus perguntando para ele: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Questionando por que ele está lá, o que você está fazendo aqui.
Será que de fato esse é o seu lugar? O medo que você te trouxe para cá, mas por quê? O que você está fazendo? Qual que é a sua ação? Qual que é a sua atitude diante do local que você está agora dentro dessa caverna? A resposta de Elias é daqueles tipos de resposta que nós ensaiamos. Aquelas respostas ensaiadas. Eu não sei se você já ensaiou uma resposta para dar para alguém. Talvez uma resposta para um cônjuge, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe, para o chefe, para o professor, para aquela pessoa que é responsável por você. Eu não sei, mas a resposta, até a resposta para Deus, a resposta de Elias é essa resposta ensaiada. Veja, ele respondeu, versículo 10, tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. E a ideia de zelo não é simplesmente de tomar cuidado, não, mas é assim, é de ser totalmente protetor, se necessário usar força para que aquilo permaneça no seu devido lugar. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Ele reconhece que Deus é o Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Clara referência àquilo que Acabe e Jezabel fizeram. Mataram os teus filhos à espada, só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Só fiquei eu. Veja que o sentimento da solidão toma a alma e gera uma melancolia na vida de Elias. O medo está presente na vida dele. A resposta para ele foi: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Elias, ele pega o seu manto, porque a gente vai ver que ele usa o manto depois. Ele pega o manto, levanta de dentro da caverna e se coloca diante do monte. Eis que o Senhor estava passando. Mais uma vez nós vemos aqui uma clara referência a Moisés, né? O mesmo monte, o monte do Senhor, o monte Horebe. O Senhor está passando. E veio um vento forte, um vento que rompia com todas aquelas montanhas, fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor, ele não estava naquele vendaval, naquele vento forte, tão forte que quebrava as pedras. O Senhor não estava ali. Depois desse vento forte veio um terremoto e tremeram todas as coisas, mas o Senhor não estava ali. Depois do terremoto veio um fogo, veio um incêndio, mas o Senhor não estava no fogo. Deixa queimar, não estava lá. Veio o incêndio, veio um fogo e Deus não estava lá. E depois disso, depois do vento, do vendaval, da ventania, depois do terremoto, de tremer tudo, depois do fogo, do incêndio que queima, depois disso, veio uma calmaria. Veio o som de um suave sussurro. E nesse momento, Elias, então, que foi orientado a ficar diante do Senhor no monte, agora ele se afasta. Ele cobre o seu rosto com o manto que ele estava usando. E novamente vem a pergunta. A pergunta do Senhor veio para ele: o que está fazendo, Elias? O que você está fazendo? A resposta é muito interessante. Porque lá no versículo 9 ele pergunta:
No versículo 13 ele pergunta novamente: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? A resposta de Elias é aquela mesma: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Eu tenho, Senhor, os filhos de Israel deixaram a tua presença. Derrubaram os teus altares. Veja aqui a noção plena e exata que Elias está falando sobre o culto que deve ser oferecido. O altar era o local do sacrifício, onde pegava aquele animal, dependendo do tamanho da família, para oferecer como sacrifício de libação, de purificação, de perdão dos pecados. O altar do Senhor está destruído. O Senhor é Deus dos exércitos, mas os teus filhos abandonaram, deixaram, quebraram a tua aliança, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei, e eles estão querendo tirar minha vida. Estou com medo. O medo fica claro aqui, eles estão querendo me matar. A resposta do Senhor no versículo 15. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Volte ao seu caminho. Esse caminho que você chegou até aqui, tudo bem, você veio, você fugiu, você estava com medo. Volte ao seu caminho, porque esse caminho aqui não é o seu. O que você está fazendo aqui? Volte ao seu caminho. Volta para o seu caminho, aquele que você foi criado para trilhar, aquele que você foi chamado para trilhar, aquele que você foi chamado para percorrer. Volte ao seu caminho. Mas eu entendo que estão querendo matar você. Então volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Ali no deserto de Damasco vai ter um local seguro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, unge Hazael como rei da Síria. Unge Jeú como rei de Israel e unge Eliseu como profeta no teu lugar. Cumpra o teu propósito. Porque o medo, o que nós vemos aqui, é que o medo estava tentando parar, ou por momentos, alguns dias, parou aquilo que é o propósito de Deus para a vida de Elias. Mas Deus está respondendo: volta, volta. Volta para o seu caminho. Vai lá, aqui, no deserto de Damasco. O medo existirá na vida do cristão. E as ameaças são comuns a quem obedece. Mas a missão de Deus para seus servos não pode ser parada. Precisamos entender isso. É comum, você vai obedecer, se prepare para ser perseguido. Obedecer não é fácil, mas obedecer é melhor do que sacrificar. O profeta Elias obedece e ele tem medo quando ele é ameaçado. Há dias e dias, meus irmãos. Minha irmã querida, meu irmão querido, meus amigos, meu amigo, minha amiga. Há dias e dias. Há dias onde nós estamos como Elias, diante de profetas, desafiando cada um deles segundo a ordem de Deus. Mas há outros que nós estamos lá dentro de uma caverna, fugindo, com medo. Mas o Senhor também está lá. As circunstâncias, veja, as circunstâncias não podem mudar e não mudam de fato quem é Deus. Todos passam por dias de profunda tristeza. Eu imagino que você passe por dias de muito medo. As pessoas hoje estão sofrendo de um descontentamento contínuo. Nada nunca está bom. O medo de fracassar. O medo de falhar. Você nem começa a tentar porque tem medo de falhar na tentativa. Eu vi essa semana, dentro de uma das grandes empresas, das grandes startups mundiais,
dos grandes centros de tecnologia, nas empresas, nas grandes mega empresas, ou de muitos, de bilhões e milhões de dólares, se a pessoa não falhou e o erro dela não custou $1 milhão, ela já não é contratada. Por quê? Porque se ela não tem medo, se ela tem medo de arriscar e ela nunca falhou, é provavelmente que ela nunca vai fazer nada extraordinariamente diferente. É isso que nós estamos vivendo. Andrew Solomon, ele definiu a depressão como um parasita que suga a seiva da nossa vida. Um medo se instaura. É fato que todos passam por dias de medo. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas se, em primeiro lugar, é fato que todos passam por dias de profundo medo e tristeza, em segundo lugar, absolutamente tudo está no controle das mãos de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Deus, ele nos ensina por meio da vida do profeta Elias, que vem as circunstâncias, vem todas as circunstâncias, e aqui no caso de Elias, era o vento forte que quebrava as rochas, era o terremoto que fazia tremer todo o lugar onde ele estava, era o fogo que vinha para queimar todas as coisas, mas Deus não estava nisso. Ele vem mostrar para nós que Ele está na calmaria, Ele está na paz, a paz de Deus que excede o entendimento, que venho falando aqui há algumas semanas. Deus, Ele está absolutamente no controle de todas as coisas. E em terceiro lugar, Deus sempre tem pessoas prontas para servir. Deus sempre tem pessoas prontas para servir. Versículo 18, né? Que interessante. Também conservei em Israel 7.000. Esse número 7, né, e alguns milhares, mas esse número 7 representando a plenitude, várias vezes aparecendo no texto bíblico, o número 7. 7.000 homens. 7.000 em todo Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. Veja que interessante. Ele não estava sozinho, Deus mostrando cuidado. Deus sempre tem pessoas prontas para servir. Então a solidão era só aparente, como falei antes. Porque Deus tinha outras pessoas. Calma, Elias, você não está só. Eu tenho separado outros 7.000 que não se dobraram, nem beijaram Baal, ou seja, tocaram com a sua boca, no sentido de adoração mesmo. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, peça ajuda e ajude outros. Compartilhe seus medos. Não sofra sozinho, vença isso. O que você está fazendo? O que você tem feito? Como você tem vivido os seus dias? Será que o medo tem te estagnado, te parado, te feito retroceder, tem te colocado dentro de um quarto? Nós precisamos entender que se o problema for de ordem espiritual, se essa doença for algo no seu espírito, a igreja de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho, nós como igreja temos uma resposta. Porque se a igreja, meus irmãos, nosso grupo base, plantadores aqui da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, se nós como igreja não oferecermos ajuda, quem vai oferecer? O medo até pode te fazer estagnar, se esconder e até tirar a sua vida. O medo pode fazer isso, pode te fazer desejar querer morrer. Porém, Deus, aquele que é o amor, né, lá nas palavras de João, o amor, ele lança fora todo o medo e restaura o senso do propósito para o qual você foi criado. Volta para o seu caminho. A igreja de Jesus Cristo tem essa mensagem, ninguém mais. Consultórios
psiquiátricos, psicológicos, medicações têm o meu respeito, mas eles não têm a resposta, eles não têm a mensagem que nós temos na Bíblia Sagrada. Há momentos que vamos precisar da ajuda, sim, profissional, sim, mas sobretudo nós precisamos entender para que existimos. A nossa sobrevida é simplesmente aqui na terra ou estamos falando sobre a vida eterna no céu? Se você ainda tem vivido com medo, se você ainda não entendeu que o amor lança fora todo o medo e te faz prosseguir para o propósito e voltar ao caminho para cumprir a sua missão, eu quero orar por você. Quero mais, quero entrar em contato com você, por isso mande uma mensagem para a gente, ligue, envie um e-mail, mande algum sinal para que a gente possa responder você. Vamos conversar, eu quero conversar junto com você, quero andar, caminhar junto com você, num tempo de estudo bíblico, de discipulado, de entender que esse tempo que você está vivendo é só um tempo, como foi para Elias. Elias voltou e pelo menos uma dessas profecias dessas unções, né, a palavra unção, ele faz, que é do profeta Eliseu, seu substituto. Obrigado, Pai, pela tua bondade. Obrigado, Pai, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo tem a mensagem para esse dia. A mensagem de arrependimento, a mensagem de voltar ao caminho, a mensagem de entender para o que nós fomos criados. Pai, que nenhum medo venha estagnar os nossos irmãos, mas que sigamos e prossigamos para o alvo que nos está proposto, o prêmio da soberana e eterna vocação de sermos chamados, feitos filhos de Deus por adoção. Ajuda, Senhor, cada um dos meus irmãos, aqui o nosso grupo base, para que possam caminhar com fé, com amor, para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos, Pai, durante todos esses dias, durante esse mês, que sejamos ajudados e sejamos ajudadores, que pessoas, Pai, possam entender, possam experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Trata, Senhor, com estes que estão com medo. Restabelece os seus propósitos, restaura os seus propósitos, o senso da missão do Senhor para a vida de cada um. Que possamos seguir em frente, que nenhuma pandemia nos pare, que nenhum vírus nos pare, mas que nós possamos seguir em frente, que possamos continuar, ir, Pai, para o alvo, ir em frente, Senhor, apesar de todas as coisas, porque o Senhor não está preso nas circunstâncias. O Senhor vai além de tudo, de todas as coisas. Sê conosco, Pai. Eu te peço por Jesus. Amém, amém, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Que a sua semana, que o seu mês seja um mês de experimentar a bondade, a coragem, a ousadia, a audácia, a petulância, por assim dizer, do Senhor Deus para você. Eu já quero pedir mais uma vez, se você entendeu essa mensagem, compartilhe com outros, envie para outras pessoas. Se você entende que deve entregar a sua vida para Jesus, confessar Jesus como seu Senhor, porque Ele é a sua força, Ele é a sua coragem, vamos conversar, vamos andar juntos. Tá bom? Deus abençoe sua vida, muito obrigado por mais uma vez você estar com a gente. Um abraço.